aqui é para mostrar a diferença que dava para você escrever um livro antigamente e hoje. Eu acho que facilitou um pouco, né? Porque imagina aqui, é um manuscrito. Olha aí, tem desenhos, tem de tudo aqui. E é papel? É papel? Papel. E é costurado, né? Costurado ali. Feito à mão. Bom, venham para cá, Cristiane Pereira e Luiz Franco, por favor. Cristiane Pereira e Luiz Franco está aqui. O livro. Aqui o que está escrito? KBK? KBK. KBK. Com uma suástica ali. E são quantos volumes? São 4 volumes, Jô. Nossa, quanto tempo? 5 anos de pesquisa. Não. Como é que surgiu a história que rendeu tantos livros? Essa história começou por acaso, Jô. Começou com uma paciente da Cristiane, acho que ela até pode falar melhor do que eu. Você. A Nora Daisy, que é a protagonista da nossa história, ela foi minha paciente a partir do ano de 2005, num posto de saúde na periferia de Foz do Iguaçu. Qual é a sua especialidade? Desculpa. Eu sou médica da família. Eu sou ginecologista, mas no momento eu estou trabalhando na medicina comunitária, né? Certo. E essa paciente, ela foi fazer uma consulta de rotina, já com uma história de ser uma condessa alemã, com uma história assim muito interessante no Paraguai, que a vizinhança toda comentava. E a partir dali a gente já começou a notar que tinha alguma coisa diferente. E aí como é que você entra na história? Bom, eu sou colega da Cris. E ela me convidou para ajudar. Você é médico também? Sou médico também. E ela me convidou para a gente fazer a biografia, que era um desejo da condessa Nora Daisy Kirchner von Kirchenberg. E ela contava uma história longa de que os pais vieram da Alemanha, foram para o Paraguai numa fazenda, e depois a mãe dela teve um caso com Hitler. A mãe dele teve um caso com Hitler? Um caso com Hitler em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. E depois, em 1938, ela teve que voltar com a mãe para a Alemanha para a abertura do testamento. E não regressaram, não puderam sair da Alemanha porque estava sitiada, por causa da guerra. Abertura do testamento de quem? Da mãe, da avó dela. Da avó. Da avó. E daí, em 46, elas retornam, em 47 elas retornam para o Paraguai. Mas chegam lá e a população não aceita muito bem elas, e parece que roubam elas, e roubam a fazenda. E acontece uma série de coisas, assim, elas eram vítimas da população, de uma forma geral. A gente mexendo naquela coisa toda, nós fomos descobrir que as duas chegaram em Foz do Iguaçu em 1972, vindas de uma viagem a cavalo pela América do Sul durante 17 anos, Jô. Diziam que era uma viagem cultural. E, junto com elas, praticamente chegou um americano chamado Gerald Payne. A cavalo também? Não, ele chegou, não sei, provavelmente a pé. E ele disse que era Eva Braun com a filha. E ele ficou 8 anos... Ele falou que era quem? Eva Braun com a filha. Mas a Eva Braun é muito documentada a morte da Eva Braun no bunker. Sim, mas ele dizia que não. E ele deu entrevistas na mídia, ele escrevia cartas para os consulados da Bélgica, da Alemanha, querendo provar que elas eram falsárias. E eram pessoas de muito acesso ao Reich, que tiveram uma grande proximidade com Adolf Hitler. Mas eram falsárias em que sentido? Usavam identidades falsas. Seria Sim. Eva Braun com a filha com Hitler. Esse o americano dizia isso. Ah. Tá. Bom, e
nós fomos em cima dessa história primeiro, né? Porque Eva Braun é uma pessoa que conhecia exatamente como você está dizendo. E começamos a pesquisar, mas a Nora negava isso, embora ela aceitasse que a mãe dela teve um caso com Hitler e ela provavelmente era filha dele mesmo, mas não Eva Braun. Eva Braun não podia ser. Então, nós começamos a perceber que as características da mulher que ela falava, as virtudes, a cultura, tudo aquilo, pertencia a uma outra nazista chamada Magda Goebbels. A mulher do Goebbels. A mulher do Goebbels. Mas que também tem provas do suicídio. Exatamente. Quer dizer, mata os filhos todos. Exatamente. E tem fotografias, até uma fotografia terrível ao lado do Göring, os dois corpos retorcidos. Tem uma foto até no ponto, se eu não me engano. Tem? Aí são as crianças. Isso, as crianças mortas. Não sei se tem do Goebbels. Bom, não tem, mas enfim. Era uma coisa terrível. E ela disse que ela era uma dessas crianças. O americano dizia. Não, ela ainda não. Vai dizer depois. Mais tarde ela vai se revelar pra gente. Mas havia uma história um pouquinho antes de 1972, Jô, numa cidade que fica a 180 quilômetros de Foz do Iguaçu, chamada Marechal Cândido Rondon. O chefe do Departamento de Ordem Política e Social do Estado nomeou um agente austríaco para fazer uma investigação sobre queixas sobre nazificação da população. Isso no final da década de 60. E ele foi lá, constatou, fez o dossiê, nós tivemos acesso a esse dossiê, e um dossiê bem completo. Só que depois essas queixas das cidades eles conseguiram virar a mesa através de deputados federais como Plínio Salgado, que era o chefe do integralismo, e mais um outro colega médico lá de Foz do Iguaçu, que ainda está vivo ainda, o doutor Lírio Bertoli, que ficou muito pasmo com a história. E ele não achava que a coisa caminhasse para esse lado. Mas eles deram uma virada no dossiê e expulsaram o agente de lá. Mais tarde, nós fomos descobrir que esse agente, ele deixou a barba crescer, o cabelo, o óculos, e se transformou no americano. E continuou atrás das mulheres em Foz do Iguaçu. Olha que interessante. E um americano sem sotaque nenhum, que era brasileiro, no caso. Não, ele era estrangeiro. E ele não tinha documento. E ele vivia na cidade, pesquisando. Aonde as mulheres iam, ele ia atrás. Durante 8 anos ele ficou... Ele deu 8 anos da vida dele. Isso me chamou muita atenção. Atrás das duas. Cadê a foto dele? Eu acho que tem a foto. Tem, ali. Tem. Do lado de cá, chama-se Eric Erdstein, fazendo a pesquisa em Marechal Cândido Rondon. Do lado direito, Geraldo Paine, em Foz do Iguaçu. Você vê que é a mesma pessoa. Só Mas deixa a ele barba tem crescer. uma aparência de ser bastante maluco, não é? Ou não? Pelo olhar, etc. Na foto de lá. Uhum. Mas aí, resumindo, quando é que essa mulher se transforma a sua identidade em amante do Hitler para amante do Goebbels, ou não, ou filha do Goebbels? Ela era uma das filhas do Goebbels. Que escapou a esse massacre. Nós levamos ela em casa e passamos vários filmes daquela época de 1942 e você tinha que ver a cara dela olhando aquilo ali. Parecia um gato olhando um rato. A gente descreve Mas não isso. pode ser, desculpa aqui, eu estou fazendo o papel do advogado do diabo. Sim. Mas não pode ser simplesmente uma desequilibrada? Sim. Porque, de repente, é tão documentada a morte dessas crianças todas que tem alguma coisa que soltou esse gatilho. Aliás, um dos argumentos deixados por escritos lá pelo Goebbels, pela mulher, é que não conseguiam, ela mãe, a Magda não conseguia conceber um mundo onde não houvesse o nazismo. Deixou uma carta escrita. Então, como é que ela escapou desse massacre? Nós fomos ao Paraguai verificar a história da Dona Nora, a passagem dela por lá. E lá nós conseguimos a foto da verdadeira identidade, da mulher verdadeira, que elas estavam usando. Alguma delas é viva ainda aqui ou não? Os amigos, tudo na faixa dos 70 e poucos anos. E aí vocês acharam? Então, quando elas chegaram da Alemanha no Paraguai, elas se estranharam com a população.
Foi isso que aconteceu. E esses depoimentos estão vivos ainda lá. Muito cambiada, meio rúbia, olhos claros. E as virtudes, as características, a personalidade totalmente diferente da original. A original era uma mulher fazendeira, voltada para a família, né, bem simples, religiosa, e a que voltou era arrogante, muito culta, né, muito politizada, pegou o marido da outra, enfiou numa casa e nunca mais ninguém viu o sujeito. Os amigos Nem ela. consumiram com ela. Ela sumiu também. Consumiram com ele, com o Dom Curti. A mãe e a filha. A filha era pequenininha nessa época. Ela era... E se juntou com o chefe do partido nazista e o cônsul, que também era nazista. Mas isso aí em que ano? 1947. Ainda havia partido nazista em 47, aqui no Brasil? Bom, o partido pode ser... Não, isso era no Paraguai. Ah, no Paraguai. Paraguai. Isso é no Paraguai. Foi quando nós fomos lá e constatamos o que o americano queria constatar. Só que ele errou o tiro, ele disse que era Eva Braun. E quando nós fomos verificar as fotos, as histórias, as características da mulher, nós fechamos com Magda Goebbels. Nós temos as fotos ali também. Ela seria a própria Magda... A própria Magda Goebbels. Quer dizer que... E quem será que morreu ali fazendo o papel de esposa dele? O que tem de foto aí? Vamos ver as fotos? Olha lá. Do lado direito, a condessa Nora Kirchner, Nora Fritz Kirchner em Foz do Iguaçu, e do lado esquerdo, Magda Goebbels. Uma diferença de 40 anos de idade. Eu podia começar Do meu lado livro... esquerdo é a Magda. Na Alemanha. E do lado direito, ela em Foz do Iguaçu. Não, ali em Curitiba, conversando com Jaime Lerner. Olha só. Esse é um perfil. Magda e a condessa Nora Fritz Kirchner. Eu podia começar o livro, a gente podia começar o livro por aí, sabe, pela foto, mas a história é mais rica do que a foto. Vamos mais. Aqui, Eva Braun, foi o que o americano pensou, né? Que Eva Braun fosse a Nora Fritz Kirchner, a condessa em Foz do Iguaçu. Mas é engraçado como todas elas jovens, como todo mundo parece com uma velhinha, né? É engraçado. Se parecem bastante. Pode ser, sei lá, podia ser a avó de qualquer pessoa ali. Vamos mais. Bom, aí a dona Nora, né, um flagrante que nós pegamos ela que nós tiramos ela da casa que ela morava, que era uma imundícia, era um lixão, e levamos para uma outra casa e fizemos esse chazinho de panela para ela. Agora, vem cá, vocês não acham que essa história dessa senhora, que obviamente é uma desequilibrada, isso aí não há a menor dúvida, seja ela quem for, que fica um pouco inverossímil você acreditar que naquele momento ela conseguisse escapar com uma filha e de repente toda a história desmente isso. Não fica parecendo aquelas teorias da conspiração, que aí ela consegue fugir com uma filha, pega um submarino, vai para o Uruguai, ou sei lá, para a Argentina, aí vão para o Paraguai. Porque é tão documentada a morte desses líderes, e documentada e vasculhada, não é? Porque todo mundo queria pegar e saber, tanto que eles conseguiram escapar da forca ou do julgamento, porque se mataram antes. O Hitler ainda fez o favor de se casar com a Eva para matá-la, né? E o Goebbels... Como é que você sabe que ele matou ela? Quem? O Hitler matou Eva. Não fez ela tomar o veneno e depois matou? Não, mas segundo a dona Nora, ela foi morta, assim. Ela descobriu o plano de fuga. E ele matou a Eva. Só que no lugar dela, no avião de Ana Reich, estava o Hitler, a Magda, a Rode, o Karl Werner, que era um médico, que fez a transposição das características da original para a Magda, para poder vir para o Paraguai. Ela conhecia todo mundo, ela conhecia as pessoas de nome, mas não era a mesma pessoa. Você vê na foto, você vê que não é ela. E as pessoas no Paraguai contam isso até hoje. Mas peraí, que ela era Eva Braun ou que ela era Magda Goebbels? Não, ela era Magda Goebbels. Eu digo que Eva não saiu do bunker. Ela não estava incluída na lista de passageiros no avião de Ana Reich. A Eva? No avião de Ana Reich. Sim, foi um avião que decolou um pouco antes. Exatamente. E o Hitler não quis embarcar.
Agora, por que ele não teria matado a Eva Braun? Que não Se há teria matado. testemunhas de que foi dado veneno, ouviu-se o tiro. Na história oficial. Na história oficial É. e também nos restos que muitos anos depois foram encontrados, que ficou na zona russa. Mas ninguém explicou bem isso aí, né? Então, houve ali realmente um grande teatro, Jô. Aconteceu um grande teatro. E a dona Nora era pequena, ela era testemunha disso na época. E ela embarcou nesse avião junto com eles. Você vai me permitir duvidar totalmente Perfeito, da realidade dessa versão, porque a chamada versão oficial nem sempre é uma versão falsa. E nesse caso, eram tantas potências querendo achar alguém que, não sei lá, me parece difícil. Apesar de que vale para mim, seria um livro que eu leria como ficção, porque realmente é um trabalho extensivo sobre uma época e sobre a região e sobre a existência de núcleos nazistas no Brasil, que havia mesmo. De qualquer forma, foi um prazer receber vocês aqui. Quanto tempo vocês levaram escrevendo esses 5 anos. volumes? 5 anos de pesquisa. Se eu só até complementar, nas cartas, ela pergunta sobre a minha mãe Magda, que quando ela fugiu de lá, ela foi pega pelo francês lá. A história continuou. E Bom, eu imagino, a partir dos anos 90, ela cai nas mãos da verdadeira família. E ele troca cartas acirradas com ela. Então aí nós realmente tivemos certeza de que a mulher estava lá. E em Foz do Iguaçu teve um homicídio no lugar. Muito bem, eu conversei com o Luiz Franco e com a Cristiane Pereira, que estão lançando aqui KBK. Muito obrigado pela editora Choba. Choba. Editora Choba. Obrigado pela presença.